que a gente vê hoje, não só em Porto Alegre, aliás, mas Brasil afora, é um cenário de desesperança. É um cenário de falta de confiança na política, praticamente generalizada, onde quer que se vá. Uma insatisfação generalizada em relação às opções dos quadros políticos. E a nossa cidade, especificamente, cada vez mais vista como uma cidade parada no tempo. Uma cidade que acaba permitindo uma fuga de talentos muito grandes. Eu tô cansado de ver tantos amigos meus tendo que ir para outras cidades buscar um melhor futuro. Para completar o cenário, temos ainda uma criminalidade histórica, uma alta dos índices de criminalidade, de roubos, latrocínios, homicídios, sequestros, estupros, com a qual nunca antes convivemos na história do Rio Grande do Sul. O que demonstra, obviamente, uma falência do nosso governo do estado e também do governo municipal. Porto Alegre não precisa ficar resignada às velhas práticas, às velhas fórmulas, às velhas alternativas. A gente pode mais. A nossa cidade é fértil em capital humano, a nossa cidade tem pessoas jovens, tem pessoas empreendedoras, tem pessoas trabalhadoras. Nós não precisamos nos resignar a essa situação lamentável que vivemos hoje. A gente pode sim reviver a cidade. A gente pode tornar Porto Alegre uma cidade melhor de viver e melhor de ser curtida, devolvendo a nossa cidade aos porto-alegrenses, devolvendo as pessoas que aqui vivem, que aqui escolheram para ser seu lar. A cidade de Porto Alegre também, historicamente, vem perdendo um dinamismo que sempre foi uma marca da sua economia. Nós somos uma das capitais que menos cresce, tanto economicamente quanto demograficamente. Dentre as 27 capitais brasileiras, ao longo dos últimos 5 anos, nós somos a terceira que cresceu menos. A nossa cidade tem uma vocação muito clara para ser um polo de serviços, e um polo internacional, inclusive, dada a nossa localização privilegiada no seio do Mercosul. É uma cidade com um capital humano privilegiado, é uma cidade de pessoas trabalhadoras, é uma cidade com uma rede hoteleira instalada que atende a diversas necessidades de realização de eventos de negócios, turismo, etc. A gente precisa efetivamente preparar Porto Alegre nesse momento para os desafios do futuro. O que Porto Alegre precisa é de um choque de realidade. Nós temos hoje na nossa cidade, na organização administrativa da cidade de Porto Alegre, nós temos 27 secretarias ou órgãos com caráter de secretaria. E o que seria um choque para nós, do PSL, do Livres? Um choque seria, em primeiro lugar, diminuir o número de secretarias e rearranjar as funções públicas de uma forma muito clara. Porque, sinceramente, pessoal, uma cidade que tenha 27 prioridades estratégicas não tem nenhuma. Se a gente quer realmente tornar Porto Alegre uma cidade melhor, a gente precisa urgentemente repensar a forma como a burocracia da administração pública atua. A prefeitura, historicamente, tem se reservado a posição de somente observar e aguardar que o governo federal e o governo estadual tragam investimentos para a segurança. Nós não podemos ficar mais nessa situação. O cidadão porto-alegrense quer segurança, o cidadão porto-alegrense quer ter segurança para poder trabalhar, para poder ter lazer, para poder saber que à noite seu filho vai voltar para casa de uma festa, seu cônjuge vai voltar do trabalho em segurança. Basta ter vontade política para resolver o problema da segurança. Ter tantas secretarias tratando de tantas questões ligadas efetivamente à educação é uma coisa que acaba diminuindo a capacidade gerencial da prefeitura e não trazendo os resultados efetivos, não tornando essas pautas mais representativas no cenário político. A gente precisa ter um choque de realidade, efetivamente. A gente não tem as funções básicas cumpridas. Nós precisamos ser uma cidade aberta à inovação, aberta ao empreendedorismo. Não é possível pensar uma sociedade e uma cidade desenvolvida sem pensar em uma cidade que forneça oportunidades básicas para todos. Uma cidade onde não seja possível ter um urbanismo minimamente razoável, uma mobilidade acessível, é uma cidade que não pode crescer. O livre tráfego de serviços deve ser, sim, livre. A gente deve ter liberdade para empreender, liberdade para escolher e liberdade para trabalhar. E não é nem a IPTC nem a prefeitura que devem dizer o contrário. É o consumidor. O consumidor deve ser soberano nesses aspectos.